Olá, sejam bem-vindos à Semana da PAN. Eu sou Nicole Fusco e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo que foi destaque na nossa programação. Em discurso na comemoração dos 40 anos do PT, o ex-presidente Lula afirmou que o partido não precisa de autocrítica. Em festa de 40 anos do PT, ex-presidente Lula rejeita pedidos por autocrítica e diz que o Brasil está regredindo com a chamada uberização do trabalho. O aniversário do partido foi comemorado no último sábado na Fundação Progresso, na Lapa, no Rio de Janeiro. O evento também contou com a presença do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Ao revelar estar preocupado com o futuro da juventude no país, Lula criticou os empregos gerados por aplicativos. O ser humano sendo tratado da forma mais canalha possível, em nome de uma palavra chamada flexibilização, ou em nome de uma palavra chamada empreendedorismo individual. Lula também criticou os pedidos feitos por uma autocrítica do PT. Para o petista, as pessoas querem que o partido apoie o governo atual e não faça oposição. Segundo o ex-presidente, esse tipo de política não existe em lugar nenhum do mundo. A moda é pedir para o PT fazer autocrítica. A pessoa que quer que eu faça autocrítica é porque não tem crítica para fazer a mim. Eu nunca vi ninguém perguntar à direita desse país que governa há 500 anos se eles vão fazer autocrítica alguma vez na vida. A declaração de Lula foi comentada no programa 3 em 1. Com um inimigo como o Lula, o Bolsonaro não precisa mais de amigos. Tomando o Lula pelas palavras dele, parece que o grande astro do PT está decidido a repetir em 2022 o papel de cabo eleitoral do Bolsonaro. Nessa festa dos 40 anos, o Lula mirou no seu deserto, acabou acertando a criatura dele, que é a Dilma Rousseff. Ele diz aí, quem pede autocrítica é porque não tem crítica a fazer. E aí acrescenta que quem deve fazer uma autoanálise são os responsáveis por mazelas como os 12 milhões de desempregados ou a matança da juventude brasileira nas periferias das grandes cidades. Quem é a grande responsável por esse super desemprego que há no Brasil se chama Dilma Rousseff. Foi graças àquela economia pedalante e criativa da Dilma e o governo empregocida dela que o Brasil se meteu na maior recessão da sua história. Os brasileiros já conheciam o caos. Com a Dilma foram apresentados ao pântano. E assim como o desemprego hoje se recupera lenta e penosamente, também os índices de mortes violentas que foram mencionados pelo Lula na festa do PT são declinantes. Começaram a cair já no governo do Michel Temer, depois que a Dilma foi mandada de volta para casa. Continuou caindo no governo Bolsonaro, hoje a queda é estimada aí em 22%. O mérito grande dos governadores de estado. Brasília tem ali a sua participação, mas os governadores têm uma participação talvez maior, porque 80% do orçamento da segurança é administrado pelos estados. Mas o Lula ajeita a bola para o Bolsonaro chutar, porque a situação nessa área também não está piorando. O Lula, por último, ele convidou a tropa dele a ganhar o asfalto, né? Se nós não formos para a rua para resistir, nós estaremos perdidos, ele disse. E aí fala que acusam todo mundo de corrupção e enfiam na nossa cara esse governo que aí está. Ora, não é todo mundo que carrega a pecha de corrupto, só os que se lambuzaram. Contra o Lula, correm no judiciário, não uma, mas 9 ações penais. E a biografia dele já está ali adornada por 2 condenações de segunda instância, uma delas já ratificada na terceira instância. No trecho em que ele diz que enfiam na nossa cara esse governo, ele recorre a um ardil de gramática e a um erro histórico. Se ele utilizasse a gramática corretamente, ele não pode usar o sujeito oculto, ele tinha que dizer: o eleitorado brasileiro enfiou o Bolsonaro na nossa cara. Quer dizer, não é enfiam, foi o eleitorado que fez isso. E o erro de história que ele comete é que ele deixa de mencionar que a contribuição dele próprio, Lula, e do partido dele, à ascensão do Bolsonaro.
O Lula transformou o PT numa máquina coletora de fundos, levou estatais como a Petrobras ao balcão, avalizou a nomeação de gatunos e vendeu uma personagem inepta como uma supergerente. Com tudo isso, ele conseguiu transformar o antipetismo na maior força eleitoral de 2018 e contribuiu decisivamente para a eleição do Lula. O Lula diz que não precisa de autocrítica, talvez ele tenha razão nesse ponto. O caso do Lula e do PT é de autópsia, não de autocrítica. Fala aí, Thaís. Pois é, eu também concordo com o Lula, Josias. Eu concordo que é melhor ele não fazer autocrítica, não. Primeiro porque ele em especial e o PT em geral, eles já mostraram ao longo aí dos processos do Mensalão e do Petrolão que eles não é nem uma questão de negar a verdade, é uma questão de cinismo. A última do Lula foi dizer que o Petrolão, numa entrevista recente que ele deu, foi uma concertação, uma armação do Departamento de Justiça americano que estava querendo evitar o avanço do Brasil no mercado de petróleo. Isso é para rir. Então, é bom que não faça autocrítica mesmo, aí pelo menos ele não obriga a gente a ouvir mais uma mentira. Eu não acho que tem que levar isso muito em consideração, se faz ou não faz. Vamos esquecer um pouco esse personagem. Constantino. É impossível esquecer o Lula quando ele e o PT ainda dominam aí, sei lá, uns 15, 20% do eleitorado, que são seguidores um tanto fanáticos dessa quadrilha criminosa. Agora, é interessante a fala dele, né, de que não tem nada que fazer autocrítica, porque é um tapa na cara e derruba o discurso dos isentões, daqueles que ficam cobrando a autocrítica do PT e do Lula como se isso fosse possível, como se não fosse justamente uma organização criminosa, cínica e com uma seita de fanáticos em volta. Né? Quer dizer, quem ainda pede ou acha que é possível o PT e o Lula fazerem uma autocrítica, esse é que está no auto-engano danado e são os principais cabos eleitorais do bolsonarismo. Né? E veja, eu entendo quem já se iludiu, quem caiu no canto da carochinha, na ladainha toda petista, né? Do partido dos trabalhadores que não trabalham, dos intelectuais que não pensam, dos estudantes que não estudam. Mas não era para isso. Quem já acreditou no lulopetismo é que precisa fazer uma autocrítica. Muitos conseguiram sair dessa doença. Outros nem tanto, ainda continuam com algum tipo de ranço da patologia. Mas é fundamental colocar o dedo na ferida e perguntar onde foi que errou. Porque existiam indícios, você não foi totalmente enganado, você que acreditou neles, lamento, tinha 8 anos de experimento no Sul, em Porto Alegre, com um rastro de destruição. O meu livro, Estrela Cadente, cujo primeiro capítulo é sobre a bandeira da ética totalmente esgarçada, foi publicado antes do escândalo do Mensalão, em 2005, antes do escândalo do Mensalão. O PT, desde a sua origem, desde a sua fundação, é um partido que fez tudo ao seu alcance para impedir o progresso no Brasil. Votou simplesmente contra tudo aquilo que representou avanço. Tudo, sem exceção. O PT esteve sempre, inexoravelmente, 100% das vezes, do lado contrário do país. Aí vai lá no seu aniversário de 40 anos e quem está do lado? A figura igualmente nefasta de Marcelo Freixo, cujo PSOL é uma linha auxiliar do PT, que brinca de ser oposição, dissidência, por questões éticas, e tem gente que cai nessa, né? O PT purinho, e o Marcelo Freixo fala o quê? Que é preciso destruir o governo Bolsonaro. Esse é o tipo de gente que ainda circula em torno do lulopetismo. Então, lamento, mas o caso do PT não é um caso de autocrítica, é um caso de ter o registro do partido cassado, devolver para a prisão o capo, o mafioso mor, que é o Lula, né, que saiu graças a uma mãozinha esquisitíssima do Supremo Tribunal Federal, e acabar de vez com essa palhaçada de ter uma extrema esquerda no país antidemocrática, defensora de Fidel Castro, defensora de Che Guevara, defensora de Nicolás Maduro, brincando de ser um partido sério, legítimo e democrático, e sendo levado a sério por muitos. O principal cabo eleitoral de Bolsonaro não é Lula, Lula fala só para os seus. O principal cabo eleitoral de bolsonarismo é exatamente um monte de gente que está na imprensa que leva a sério o petismo. Na terça-feira, em depoimento à Comissão de Educação do Senado, o ministro Abraham Weintraub minimizou as falhas no Enem 2019.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve nesta terça-feira no Senado para explicar os problemas nas notas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele havia sido convidado pelos parlamentares e, por isso, não era obrigado a comparecer. Weintraub fez uma apresentação dizendo que o governo foi vítima de fake news e explicou que a falha foi cometida pela gráfica contratada pelo MEC para a impressão das provas. Na hora de imprimir, quando você troca os grupos, às vezes a máquina da impressora, da gráfica contratada, ela engasga e existe um deslocamento entre o livro de provas e o gabarito em questão. Mas antes de abrir o SISU, isso já estava corrigido, inclusive. Weintraub voltou a dizer que o Enem do ano passado foi o melhor de todos os tempos. O ministro contou que ficou sabendo do problema depois que recebeu mensagens de estudantes no Twitter e disse que o governo foi transparente. E nós avisamos a imprensa, nós nunca fugimos, escondemos nada. Nós falamos para a imprensa o que estava acontecendo, nós comunicamos às pessoas e falamos o que houve. Durante a sessão, Weintraub enumerou problemas que aconteceram em edições passadas do Enem. O ministro disse que evitou falar publicamente sobre o assunto nos últimos dias, em respeito à justiça que está analisando casos de eventuais erros. O assunto foi discutido no Morning Show com a presença do comentarista Joel Pinheiro. Apesar dos esclarecimentos do ministro Abraham Weintraub, um grupo de parlamentares e representantes de estudantes da UNE e da UBS falaram à imprensa pedindo o impeachment do ministro da Educação. A deputada Tabata Amaral elencou aí quais as razões para esse pedido. Vamos conferir o vídeo também. Solta aí, Bruno. Eu acho que é importante a gente reforçar que o pedido de impeachment ao STF não é porque a gente discorda da ideologia do Weintraub, mas sim porque ele cometeu crimes de responsabilidade, uma série de quebras de decoro, e a nossa Constituição diz que nesses casos é o STF quem deve julgá-lo. E eu acho que essa mobilização que está fazendo em conjunto mostra que mesmo que a gente pense diferente sobre várias questões, tem uma pauta que hoje nos une, que é a pauta da educação. Não dá para continuarmos dessa forma, a educação deve ser levada a sério e não tem mais condição desse ministro continuar. Olha aí, vamos lá, falta de decoro ali se fala, entre outras coisas, mas também, na verdade, a questão é mesmo de uma ingerência, não sei se eu poderia dizer, mas é uma falta de capacidade num sujeito que, acima de tudo, vá lá, não é nada de educador, não tem nenhuma experiência na pedagogia, enfim, não tem nada que lhe credencie ao ministério mais importante do país, ainda mais se confirmando que na gestão foi esse desastre. Você viu a avaliação que a universidade fez dele na hora de contratar, que o cara não conseguia formular frase. Não, vamos lá. Eu quero aqui ouvir o Adriles e o Joel, como é que vocês avaliam, vai? Okay, numa boa. Posso começar? Começa você agora, Adriles. Como é que você avalia o Weintraub? E eu quero que você fale também sobre esses erros que aconteceram no Enem. Olha, e esse pedido de impeachment que a gente... Foi o melhor Enem da história, Adriles? Foi o pior pedido de impeachment da história, porque é ridículo. É a mesma coisa você chegar para um menino mal educado e falar, vou te empichar, vou te cancelar. É patético. Eu até acho que a Tábua tem algumas pautas interessantes com as quais eu me alio. Eu acho que ela é uma esquerda com que a gente possa dialogar. Principalmente no tema educação. Mas o Abraham... Pois é, mas nessa ela derrapou de maneira patética. Você não pode pedir o impeachment de um ministro porque você acha que ele é mal educadinho e porque você acha que ele é incompetente. Você tem questões de malversação de dinheiro público, de falhas graves de gestão. A única falha de gestão... Desculpa. Ela fala em crime de responsabilidade. Só uma notícia que tem aqui. Se eu não estou enganado, Vini, me ajuda aí nessa pesquisa, 2,5 milhões ou 2,5 bi, alguma coisa assim, que o MEC teria gasto com a carteirinha que vai ser extinta. Calma, isso é um problema de gestão. Isso é uma questão burocrática que ainda pode ser avaliada. Existe um argumento também de que o MEC não utilizou toda a verba necessária que tinha disponível. O MEC conseguiu, no ano passado, contingenciar gastos, cortando das universidades, prejudicando todo o planejamento. Mas ele voltou com o dinheiro. Depois ele retornou com o dinheiro. Calma, deixa eu terminar a frase. Deixa eu terminar meu comentário. Não, deixa eu terminar a frase. Conseguiu, no mesmo ano, contingenciar recursos, que depois voltou, mas já impediu o planejamento das universidades, porque não teve como fazer o orçamento. E, ao mesmo tempo, no mesmo ano, deixar dinheiro na mesa, que ele não gastou. Ele tinha R$1 bilhão que ele não gastou. Ele conseguiu as duas coisas. Completa o pensamento. E voltou às universidades, Joel. A questão que se coloca é a seguinte. O Weintraub tem um problema de gestão
que é derivado exatamente do seu eventual mau comportamento, da sua agressividade, da sua incisividade e da sua perda de tempo, a meu ver, de ficar estabelecendo conflitos desnecessários em redes sociais, enquanto ele podia fazer coisas mais interessantes frente ao MEC. Eu endosso completamente o princípio de guerra cultural em que ele é inserido. Realmente, o MEC, como ele bem disse, é aparelhado por uma série de pseudo-progressistas. Só no Ministério da Educação, na gestão Dilma, foram 100 mil funcionários públicos apaniguados que foram contratados. São 300 mil ao todo. Ou seja, para ele fazer uma revolução sociocultural nesse princípio de educação socioafetiva, socioconstrutivista, legada por Paulo Freire, vai demorar muito tempo. Então é muito difícil fazer uma avaliação concreta no presente do Abraham Weintraub. Realmente existe um adestramento do aluno brasileiro com princípios pseudo-progressistas pior, não só com falsificações históricas, mas com esse princípio sócio-sentimental que faz com que a gente veja, por exemplo, em redes sociais, as pessoas falando de sororidade, de empatia, de desigualdade social, sem aprender história, sem aprender matemática, sem aprender português, com falhas concretas de leitura funcional, que transformou a gente num dos piores lugares do PISA internacional. Essa guerra é travada a longo prazo. Só que eu acho, o problema do Weintraub é que ele se escora nessa guerra cultural para estabelecer, para encobrir, às vezes, falhas de gestão. Uma delas, que é concreta, que é a questão das correções da prova do Enem. Só que essa celeuma toda, em relação à simples falha do Enem, para pedir impeachment de um ministro que, eventualmente, não tem nenhum tipo de incorreção e malversação de dinheiro público, é um exagero, e é um exagero fatal. Joel, é uma guerra contra a chamada ideologização da educação com a ideologização do governo de turno. Isso é pra enganar trouxa, né, Edgar? Não tem, menor. Isso é puramente discursinho ideológico pra enganar trouxa que acredita que o problema da educação é o comunismo. Não é o comunismo. O marxismo cultural, ou seja, o que for. Tem problemas sérios na educação brasileira e o Weintraub, veja que interessante, o Weintraub, a luta dele é pra mostrar que ele não é tão fracassado assim, né, que os erros não foram tão... Ninguém duvida que esse ministério tem sido um fracasso total, que o Weintraub tem se mostrado nesse quase um ano aí um ministro totalmente incompetente para o cargo. Joel? Não tem projeto nenhum, Adriles, não tem nada. Você tem que ver o que vai acontecer com o projeto. O Futurice, que era um projeto já mal formulado e que eu conversei com pessoas... Escola cívico-militar, Escola cívico-militar são 50 por ano que ele quer fazer, o Brasil projeto tem 200 mil. Saída do 200 mil escolas, o cara quer fazer 50 escolinhas por ano, ele não tem reformulação de livro didático, carteirinha estudantil digital, ele não tem nada para educação, ele faz perfumaria, ele não tem nenhum projeto para fazer o seguinte: vamos melhorar e trabalhar e revolucionar de verdade a educação básica no Brasil. O Brasil tem, mesmo com todos esses comunistas na sala de aula, o Brasil tem exemplo, progressistas, sei lá, chame como quiser, o Brasil tem exemplos de lugares que funcionam, no Ceará, em Pernambuco. O que a gente está esperando para fazer uma política séria de universalização dessas medidas e políticas que funcionaram? O Weintraub não faz isso. Por quê? Porque ele prefere discutir com o marxismo cultural, não sei o quê, o Olavo de Carvalho, é isso. Isso é para enganar trouxa. Não é para enganar trouxa. Sobre a maconha na UNB. Problema não é maconha. Plantação de principal problema é a forma do ensino que é estabelecida na sala de aula hoje. A gente tem Você prioriza uma educação socio-sentimental em detrimento de conteúdo. Não é à toa que o país é um dos últimos lugares do PISA. É por causa da falha de formação de professores que são instruídos nesse método sócio-sentimental que deu no que deu. Também na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto do Conselho da Amazônia. Olha, com a promessa de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia brasileira, o presidente Jair Bolsonaro assinou decreto criando o chamado Conselho da Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão será o coordenador dos trabalhos. Ele explica que o trabalho será multidisciplinar, abrangendo praticamente todas as áreas do governo. Segundo Mourão, o objetivo é evitar os erros cometidos no ano passado. Nós também avaliamos que ano passado nós perdemos a guerra da informação. Então isso é a realidade do Conselho. Esse Conselho foi criado a primeira vez em 1995 no governo do presidente Fernando Henrique, não avançou,
Então agora compete a mim fazer com que isso funcione. O vice-presidente ainda lembrou que é preciso diferenciar o desmatamento legal, que é autorizado para que os produtores utilizem parte de suas propriedades, e o ilegal. Ressaltou ainda que é preciso monitorar as terras indígenas e admitiu que existe um vácuo no país, uma vez que há muito tempo não há um grande projeto para a região. Nós sabemos onde está o problema, né? A análise das imagens de satélite, seja das fornecidas pelo INPE, seja do trabalho que é feito pelo Centro de Controle do Sistema de Proteção da Amazônia, o CENSIPAM, fornecem as áreas onde há problema. Então nós vamos nos dedicar. Boa parte dos ministérios fazem parte do Conselho da Amazônia, que, no entanto, não tem, pelo menos por enquanto, representantes da sociedade ou dos governadores da chamada Amazônia Legal. Chamou atenção ontem, ao fim da solenidade aqui no Palácio do Planalto, da assinatura do decreto, a intervenção do ministro do Gabinete de Segurança Institucional aqui da presidência, o general Augusto Heleno, que quebrou todos os protocolos aqui do Palácio do Planalto. Ele falou depois do presidente da República e ainda usou o espaço destinado exclusivamente a ele para discursar. Lembrando dos tempos em que ele, Bolsonaro e Mourão ainda estavam no Exército, lembrou do brado de selva, utilizado na região. É o seguinte, eu vou dizer o seguinte, tudo pela Amazônia e em seguida a gente fala selva. Agora tem que ser com vontade, não pode ser aquele brado de selva, né? Então, brocha. Tem que ser um brado de selva para valer, né? Então vamos lá, tudo pela Amazônia! No início da solenidade, quem chamou a atenção foi o vice Hamilton Mourão, que brincou com o presidente Jair Bolsonaro, lembrando que ele havia sido bicho dele na Academia das Agulhas Negras. Traduzindo, Bolsonaro foi calouro de Mourão na época. A decisão do governo foi comentada por José Maria Trindade e Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. A meta do vice-presidente Hamilton Mourão é mais um desafio do que meta. Ele pretende, segundo falou ontem, desenvolver a Amazônia e proteger a Amazônia. Olha, Tiago, ele é um profundo conhecedor da região. Foi comandante militar da Amazônia e comandou vários batalhões e fez incursões lá na selva na selva amazônica. E ele me disse o seguinte, que uma guerra na selva é uma guerra diferente e que nenhum outro país poderia suportar as forças brasileiras e os nativos nesta região. Mas o certo é o seguinte, ele excluiu os governadores da Amazônia Legal, né, deste novo instituto no governo que foi feito para defender a imagem do Brasil. Mas ele disse que vai consultar os governadores. Os governadores querem o desenvolvimento. Eles governam muito menos do que metade do território, outra metade é preservação. Então, é um olhar diferente do governo para a região e, sim, uma tentativa de defesa. Olha, a produção de agropecuária do Brasil não depende da região amazônica e não depende de desmatamento. Falta o Brasil mostrar isso para o exterior. Portanto, esta missão do vice-presidente Hamilton Mourão é uma meta difícil de ser cumprida, mas pelo menos há um olho do governo para a região. Constantino, o Brasil que apanhou muito ano passado, né, em relação ao meio ambiente. Pois é, eu acho que tem duas visões muito distintas de mundo para com a questão da Amazônia, né? E o governo que venceu as eleições traz uma visão de mundo que choca aquela turma que sempre falou em nome da Amazônia, achando que monopolizava os interesses do povo que ali vive, né? E não é verdade. Basta conversar, tem vários povos indígenas, não conversar só com as lideranças, né? Mas vários povos indígenas que ali habitam e que desejam esse progresso, querem ter acesso aos bens materiais, medicinais que nós todos temos nas regiões cosmopolitas. Então, a primeira visão de mundo é uma visão mais estética, romântica, que olha para a Amazônia como uma espécie de lugar a ser preservado, intocado, né? Olha para o índio como se fosse uma espécie de bom selvagem russoniano
e acha que mantê-los nessa condição natural é algo desejável e que está no interesse deles, né? Ou seja, o índio passa a ser o mascote dessa elite culpada e romântica que vive nas cidades, no meio urbano, né? Com acesso a tudo aquilo que o capitalismo pode oferecer. E a outra visão que o presidente Bolsonaro representa e foi promessa de campanha é exatamente de que o povo indígena que mora lá é gente como a gente, é cidadão brasileiro. Não devemos deixar o globalismo tomar conta dos interesses na Amazônia e sim defender o patriotismo, no caso, e levar progresso, levar a exploração mineral e agropecuária e tudo mais, aquilo que pode gerar progresso na região. Tem milhões e milhões de pessoas que vivem na miséria lá, né? As reservas indígenas compõem 14% do território nacional, muitas vezes tem esquemas de corrupção ali envolvendo as lideranças, a FUNAI e ONGs internacionais, e o presidente Bolsonaro veio chacoalhar isso. Ninguém mais indicado para essa missão do que o general Mourão, que conhece muito bem aquela área, e vão ter que lidar com a nova visão de mundo que venceu as eleições. Democracia é isso. Ou seja, índio quer progresso, índio não quer apito, índio não quer ser mascote de elite culpada. Na quinta-feira, o Senado aprovou um convite ao vice-presidente Hamilton Mourão para explicar o Conselho da Amazônia. Em meio às críticas ao governo federal, que não incluiu governadores e sociedade civil no recém-criado Conselho da Amazônia, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado aprovou um convite para o vice-presidente Hamilton Mourão explicar os objetivos da nova estrutura. Vale lembrar que o decreto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro tem se irritado com as críticas e sinaliza que não pretende fazer alterações na proposta do governo. Se quiser que eu bote, tá aqui o Atila Lins para responder. Se eu quiser que bote governador, secretário de grandes cidades, vou ter 200 caras, sabe o que vai resolver? Nada. Tem bastante ministro. Nós não vamos tomar decisão sobre o Amazonas, o Estado do Amazonas, sem conversar com o governador, com a bancada do Estado. Se botar muita gente, a passagem aérea, a hospedagem, uma despesa enorme, não resolve nada. O presidente também reagiu às críticas do Greenpeace de que o novo conselho não teria metas nem orçamento. Quem é Greenpeace? Quem é essa porcaria chamada Greenpeace? Isso é um lixo. Isso é um lixo. Pelas redes sociais, o Greenpeace respondeu, afirmando que de lixo eles entendem, uma vez que seus voluntários recolheram mais de 90 toneladas de resíduos que estavam poluindo o planeta. E lembraram que o Greenpeace é uma organização independente que atua em mais de 50 países, que não aceita dinheiro de empresas, governos ou partidos. O Greenpeace lembrou ainda que as críticas não são ao governo Bolsonaro, e sim a qualquer governo. Na quarta-feira, uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a alta do dólar agitou o noticiário. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse durante o seminário de abertura do ano legislativo da revista Voto que o câmbio brasileiro não está nervoso. De acordo com ele, o Brasil passa por alterações e o modelo vigente não é mais de juro na lua e câmbio baixo, que desindustrializa o país. A declaração foi dada nesta quarta-feira, no mesmo dia em que o dólar teve a quinta alta consecutiva, chegando a R$ 4,35, batendo um novo recorde nominal. Paulo Guedes ainda pontuou que o câmbio alto favorece a todos e que quando o real estava valorizado, todos viajavam para fora, inclusive empregadas domésticas. Todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita, vai para Cachoeira do Itapemirim, vai conhecer onde Roberto Carlos nasceu, vai passear o Brasil, vai conhecer o Brasil, entendeu? Tá cheio de coisa bonita para ver. O ministro ainda justificou a fala, afirmando que a intenção não foi menosprezar nenhuma classe. Antes que fale, o ministro diz que a empregada doméstica estava indo para Disneyland. Não. O ministro está dizendo que o câmbio estava tão barato
que todo mundo estava indo para a Disneylândia, até as classes sociais, mas todo mundo tem que ir para a Disneylândia conhecer um dia, mas não em 3, 4 vezes por ano, né? Paulo Guedes entende que é mais interessante para o país ter juros a 4% ao ano e o câmbio a R$ 4,00 do que ter juros a 14% ao ano e o câmbio a R$ 1,80, como já aconteceu. O juro é um pouco mais baixo, o que é bom para todo mundo, vamos investir, consumir mais consumo, mais investimento, e ao mesmo tempo o câmbio um pouquinho mais alto, o que é bom para todo mundo, mais exportação, menos importações, mais substituição de importações. Guedes também disse ser inaceitável que a União gaste 400 bilhões de reais por ano com juros da dívida e destacou que no ano passado a despesa foi reduzida em 70 bilhões. Mas para ele a expectativa é que em 2020 haja uma queda de 120 bilhões de reais. Apesar da política econômica do ministro interferir nos indicadores, é incumbência do Banco Central estabelecer as taxas de juros. A fala de Paulo Guedes foi discutida no programa 3 em 1. Olha, muita gente que ouviu esse penúltimo desastre verbal do Paulo Guedes ficou tentada a viver no país que ele descreveu, seja lá onde for esse país, né? Com o dólar a 1,80 ou acima de R$ 4,30, o Brasil descrito pelo ministro não existe. Esse país em que, dependendo da cotação do câmbio, as empregadas domésticas são compelidas a optar entre uma visita ao Mickey Mouse na Disneylândia ou um final de semana numa praia nordestina ou na cidade do Roberto Carlos. Esse país é um país de ficção. No Brasil real, empregadas domésticas flertam com o desemprego, a maioria das que conseguem arranjar trabalho não tem registro em carteira e recebe um rendimento médio de R$ 897, segundo o IBGE. Isso é menos do que o salário mínimo, quer dizer, não sobra dinheiro para viajar, o que sobra é mês no fim do salário. Então, com as suas declarações, que soaram preconceituosas, o ministro da Economia não vai levar pobre nenhum ao exterior, mas conseguiu empurrar o Banco Central para o mercado, forçando o BC a atuar quando a cotação do dólar já estava batendo, ou já tinha batido, em R$ 4,38. O Paulo Guedes não é um neófito, ao contrário, ele é egresso do mercado, sabe que os especuladores estão sempre apostos para transformar arroubos ministeriais em lucro fácil. Então, o ministro deveria parar de fornecer material. Ele falou sobre câmbio, que no Brasil é flutuante, está sob a responsabilidade do Banco Central. Sendo liberal, o ministro deu palpites preconceituosos e desnecessários sobre o modo como as trabalhadoras pobres devem aplicar um dinheiro que elas nem possuem. O ministro da Economia exagera nos tropeços verbais. Ele já ecoou o Bolsonaro para chamar de feia a Brigitte Macron, a mulher do presidente da França, levou aos lábios uma sigla tóxica, que é o AI-5. Não se assustem se alguém pedir a volta do AI-5. Forneceu munição aos inimigos da reforma administrativa, quando chamou servidores genericamente de parasitas, e agora se aventura no campo social. A reiteração vai transformando o que parecia ser uma sequência de deslizes verbais do ministro Paulo Guedes numa incompetência. Se o Paulo Guedes fosse uma empregada doméstica, seria do tipo que coloca sal numa lata de açúcar onde está escrito café. Fala, Thaís. Pois é, mais uma frase infeliz do ministro Paulo Guedes na mesma semana, 2 na mesma semana. E tanto mais infeliz porque eu estava lembrando aqui que ela remete àquela frase famosa do Lula, ele tuitou em 2014, assim, a elite não admite que uma pessoa pobre viaje de avião. A gente não tem nada contra ônibus, nós não temos nada contra ônibus, mas nós queremos andar de avião também. É malandra a frase, evidentemente, porque há muito tempo que o Lula não sabe o que é um ônibus. Mas ela repercutiu amplamente na ocasião, foi 2014, próximo da reeleição da Dilma, e ela repercutiu amplamente, foi muito usada pela esquerda, e ficou assim, ao Lula, as pessoas têm medo da vitória do Lula, porque o Lula fez os pobres andarem de avião, e agora a elite não quer ver pobre no avião, não quer ver pobre no aeroporto. Colou lindamente, foi um golaço do Lula, e agora o Paulo Guedes, de alguma forma, emula a frase e dá mais essa
solta mais essa bolsonarice numa semana em que já soltou uma grande. Então esperemos que ele considere encerrada a cota de bolsonarices por enquanto. Fala, Constantino. A frase do ministro Paulo Guedes é feliz, é inegável que é infeliz, até porque suscitou aí que muitos tirassem casquinha disso, tirassem proveito disso e o acusassem, inclusive, de coisas que eu sei que ele não é, como elitista, preconceituoso, demofóbico, coisa dessa natureza. Trabalhei com ele 6 anos e sei que ele é uma pessoa absolutamente simples, acessível, que gostava muito, inclusive, de ficar conversando com todos os funcionários mais humildes da empresa, então ele não tem nada disso. Agora a frase é infeliz, ligeiramente tirada de contexto, porque depois ele volta a falar disso, falando que a imprensa ia pegar só esse trecho. É óbvio que ali a gente pode interpretar como uma hipérbole, né? Ele está querendo dizer o seguinte: havia um câmbio, uma época em que o câmbio estava artificialmente valorizado no país, onde tudo era uma grande festa, e de fato era, né? Quer dizer, o que mais tinha aqui era brasileiro, aqui pertinho da minha casa, naquele Sawgrass, andando com malas e malas, enchendo o carrinho de compras e tudo mais. Então, é uma hipérbole o que ele quer falar. Agora, o câmbio é positivo, estando tão desvalorizado assim para a imensa maioria? Não. Aí ele forçou a barra do ponto de vista conceitual, não só verbal e não só um deslize na fala, né? Aí eu acho que um liberal não deveria enaltecer isso. Moeda forte é algo que um liberal deveria mirar, né? Essa coisa de usar a desvalorização do câmbio de forma artificial para induzir o crescimento econômico é coisa de nacional desenvolvimentista. Deixa isso com o Ciro Gomes, né? Favorece substituição de importação, favorece o setor exportador e tudo mais, e vamos fomentar o turismo doméstico. Tudo isso é uma compensação, mas na prática o que quer dizer é que o brasileiro médio está mais pobre em termos relativos que o resto todo do mundo. Então isso não pode ser celebrado. Agora, isso é responsabilidade do governo, de certa forma? Não. E também precisamos levar em conta 2 coisinhas só técnicas. Primeiro, que o câmbio nominal na máxima não quer dizer que seja o câmbio real na máxima. O câmbio que chegou a 4 e pouco na época da pré-eleição do Lula era um câmbio muito mais alto que hoje, se você ajustar para os diferenciais de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Não dá nem para comparar o poder de compra da época. E outra coisa também é a causa que leva a esse câmbio. A desvalorização durante o governo Dilma, por exemplo, era fuga de capitais. Essa desvalorização agora se deve basicamente à queda da taxa de juros, que não é marretada do governo, e sim com base em fundamentos econômicos, as reformas que vão sendo aprovadas, a expectativa do mercado e permitindo a Selic a 4,25% ao ano. Lembrando que o cupom e o Banco Central têm como meta perseguir a inflação, né, uma meta de inflação, essa é a missão. E a inflação está dentro da meta. Então não tem muito que o governo possa fazer aqui, né? A Selic está muito baixa, é eutanásia do rentista, os ativos brasileiros passam a ficar menos atraentes do ponto de vista internacional, e aí o dólar se valoriza frente ao real, fora aspectos mais conjunturais, como coronavírus e coisas dessa natureza. Então não há muito o que ser feito. Eu preferiria que o ministro tivesse explicado de forma minimamente didática isso que eu tentei fazer aqui, bastante sintetizado, em 2, 3 minutos. Ele preferiu usar uma hipérbole para mostrar que o câmbio estava valorizado de uma forma muito artificial e que isso não voltará mais. Ele chegou a citar a questão dos juros, justiça seja feita, mas obviamente que existe aí toda uma legião de detratores do governo e do ministro, porque não suportam a sua agenda liberal na prática, ou então muitos são viúvas de FHC e não engolem o fato de que os economistas social-democratas demoraram muito até aprender as lições básicas de economia que o Paulo Guedes já defende, e também sempre tiveram que acender vela para a esquerda, coisa que o Bolsonaro e o Paulo Guedes nunca precisou fazer, porque defende com convicção a agenda liberal. Então pegaram isso e estão usando isso para colar nele a imagem de demofóbico, de elitista, preconceituoso. Isso tudo é bobagem. Agora, a frase foi infeliz porque levantou a bola para essa patota. Ainda na quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, participou de uma audiência na Câmara e defendeu novamente a prisão após condenação em segunda instância. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, voltou a defender a proposta de emenda à Constituição que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. O texto, de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e agora é analisado por uma comissão especial.
Pela PEC, o trânsito em julgado de uma ação, ou seja, o momento a partir do qual a pena pode ser executada, poderia se dar já depois da sentença de segundo grau. Nesta quarta-feira, em audiência na comissão especial, Moro disse que a mudança é necessária porque o sistema atual é pesado e contribui para a lentidão dos processos. A minha avaliação é essencial, especialmente no âmbito da justiça criminal, abreviar o tempo dos processos e, para tanto, é fundamental que o processo possa ser encerrado e já ser executada a decisão judicial a partir, pelo menos, do julgamento em segunda instância. Na avaliação do ministro, a autorização para a prisão após condenação em segunda instância deveria valer para todos os processos que estão em andamento. Já a PEC debatida na Câmara atingiria apenas os casos em que recursos ainda não foram apresentados ao STJ ou ao STF. Durante a audiência, Moro também criticou a criação da figura do juiz de garantias, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A figura do juiz de garantia, a introdução dela não foi bem planejada, tanto assim que dois ministros do Supremo suspenderam a medida. E várias questões que deveriam ter sido enfrentadas não foram. Vale para os processos pendentes, vale para o júri, vale lá para casos de violência contra a mulher. Moro também foi questionado sobre a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega e o fato de o nome dele não ter sido incluído na lista dos criminosos mais procurados, divulgada em janeiro pelo governo, e justificou. Não é uma lista de todos os procurados, é uma lista dos mais procurados. E na avaliação técnica que foi feita, essa pessoa em específico não entrou. E se vê que nem sequer era necessária, porque a pessoa foi encontrada. E lamentavelmente, né? As circunstâncias lá que vão ser esclarecidas pela polícia daquele estado, da Bahia, acabou sendo vitimada. Durante a audiência, o deputado Glauber Braga, do PSOL, ofendeu o ministro. E eu não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar um ministro da Justiça que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas de capanga da milícia. É isso que ele é. Moro respondeu. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. As audiências públicas na comissão especial que discute a PEC da segunda instância devem continuar até o final de março. A polêmica envolvendo Sérgio Moro e o deputado Glauber Braga, do PSOL, foi comentada por Rodrigo Constantino e Josias de Souza no Jornal da Manhã. Após ser acusado pelo deputado Glauber Braga de ser capanga de milicianos da CCJ, Sérgio Moro respondeu no Twitter, @ não gosto desse jogo político, mas verdades precisam ser ditas. No projeto de lei anticrime, propusemos que milícias fossem qualificadas expressamente como organizações criminosas. Propusemos várias outras medidas contra o crime organizado. O PSOL de Freixo/Glauber foi contra todas elas, fecha aspas. Nessa quarta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública e o deputado bateram boca durante essa sessão sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Glauber Braga, do PSOL do Rio, afirmou que Sérgio Moro estaria protegendo a família Bolsonaro de investigações da Polícia Federal. Agora, os nossos comentaristas começam aqui com o Rodrigo Constantino e essa reação, esse atrito entre o ministro e um parlamentar. Bom, não chega bem a ser um atrito, né? É um chiado de uma figura deplorável da política brasileira, de um partido deplorável que defende, inclusive, a ditadura venezuelana de forma aberta e que sempre foi simpatizante, de certa forma, de criminosos em geral, principalmente quando blindados sob o manto da ideologia, né? Contra um ministro que é, de certa forma, uma figura que é um herói nacional, que é alguém que vem se dedicando ao combate à corrupção e à criminalidade no país, com um grau alto de sacrifício pessoal, colocando sua vida, sua família em risco, com um espírito público visível. Então, realmente não chega a ser um atrito, né? É um ruído que veio de um ser muito inferior e que mostrou apenas ali que até mesmo o Sérgio Moro, que é realmente PhD em Zen budismo, né, conseguiu ali, não conseguiu 100% manter a calma, apesar do que a resposta foi muito elegante e muito contida, mas precisou ali
pelo menos usar um rótulo, né, e foi um rótulo muito generoso para com essa figura, que é o rótulo de desqualificado. Isso é o maior elogio que alguém como Glauber Braga poderia receber na vida, porque é daí para baixo. Josias, isso é da política ou é baixo nível? Baixíssimo nível, né? O parlamento é uma coisa, um botequim é outra coisa. Num ambiente, os conflitos são solucionados com civilidade. No outro, as desavenças podem resultar em confusões, em rififis ali que evoluem para a pancadaria e para o destempero verbal. O que ocorreu nessa comissão da Câmara foram ali cenas típicas das piores biroscas de periferia. Um deputado não pode se referir a um ministro dessa forma. O deputado Glauber Braga até poderia confrontar o ministro Sérgio Moro. É do jogo, ele é da oposição, o ministro é do governo, mas isso precisa ser feito com civilidade, não da forma desqualificada como se deu na Câmara. Não dá para participar de debates numa comissão no Congresso como se os deputados estivessem com a barriga encostada no balcão de boteco de quinta categoria, ou com os cotovelos ali recostados numa mesa de ferro, dessas que tem os pés num formato de X e o tampo apinhado de garrafas de cerveja vazia. O Congresso não é isso. E a cena terminou de forma melancólica. O deputado Glauber Braga quase indo às vias de fato com outro deputado, delegado Éder Mauro, do Pará. Cenas deploráveis numa comissão da Câmara dos Deputados. Não é assim que a coisa tem que funcionar. De olho no relógio. Opa, perdão, Constantino. Não, eu só queria refrescar a memória do nosso ouvinte, nosso telespectador, de quem é Glauber Braga, ou pelo menos uma das ocasiões em que ele já se manifestou também. Na época do voto do impeachment de Dilma, que ele votou contra, obviamente, né, porque é cúmplice dessa quadrilha chamada PT, ele enalteceu a figura asquerosa do terrorista Marighella, que tem um livro sobre o manual de terrorismo urbano, né? Então, essas são as figuras heróicas sob o ponto de vista totalmente distorcido de alguém como Glauber Braga e do seu partido, que, repito, é um partido que sequer devia fazer parte de um jogo democrático, porque não é democrático em essência, defende ditaduras como Venezuela e Cuba. Então, essa é a figura que está atacando o Moro. Moro realmente é alguém muito, muito controlado para ter reagido de forma tão elegante diante de um insulto tão baixo de uma figura ainda mais baixa. Eu acho que a presença do deputado, do Glauber Braga, do PSOL no Congresso, isso é do jogo. O Congresso representa a sociedade, tem um pedaço da sociedade, pequeno, minoritário, mas que vota no PSOL. Agora, se você aceita participar do jogo parlamentar, aí você tem que respeitar as regras desse ambiente parlamentar. Não dá para se comportar no Congresso como se fosse um boteco de quinta categoria. Isso não é admissível. Inclusive, o Congresso deveria tomar providências para evitar que isso ocorra, porque nós estamos falando da casa que deveria representar a sociedade brasileira. E a sociedade não há de querer ser representada desta forma tão desqualificada. Na quinta-feira, o ex-presidente Lula se reuniu com o Papa Francisco no Vaticano. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta quinta-feira com o Papa Francisco no Vaticano. De acordo com o petista, o objetivo da reunião seria discutir um mundo mais justo e fraterno para os jovens. Ao final, Lula enalteceu a disposição do Papa em debater o assunto. Todo mundo sabe que muitas das conquistas que nós tivemos no século XX estão sendo derrubadas pela ganância dos interesses empresariais, dos interesses financeiros. E quando o Papa Francisco toma a atitude de fazer um encontro em Assis para discutir a desigualdade, chamando milhares de jovens para debater a nova economia do mundo, eu acho que é uma decisão alentadora do Papa, que toca num assunto vital para o futuro dos trabalhadores do mundo inteiro. Lula revelou que a questão ambiental também foi tema da conversa. Ele ressaltou que grande parte da matriz energética brasileira é limpa e alertou sobre os riscos do descaso com o meio ambiente.
O ex-presidente afirmou que não foi discutir a Amazônia em específico, mas a questão ambiental de forma geral. Na última quarta-feira, o Papa emitiu uma carta descartando uma proposta do Sínodo da Amazônia, encabeçado pelo Vaticano, que sugeria que homens casados atuassem como padres na região. Lula afirmou concordar com a posição adotada por Francisco. De acordo com o ex-presidente, a desigualdade e a redução da fome também foram discutidas. Em maio de 2019, quando ainda estava preso, Lula recebeu uma carta de solidariedade do Papa. A ida de Lula ao Vaticano só foi possível porque a justiça decidiu adiar um interrogatório relacionado à Operação Zelotes, em que o ex-presidente é acusado de corrupção passiva. O encontro entre o petista e o pontífice foi debatido por Rodrigo Constantino e José Maria Trindade no Jornal da Manhã. Essa imagem do Papa abençoando o condenado Lula é realmente de enojar. E é um cinismo atroz do ex-presidente da República. Vamos lembrar que ele não foi procurar o Papa em busca de perdão sincero. Ele mesmo já disse que não tem nenhuma autocrítica a fazer. Então é lamentável que o Papa, que claramente tem um viés progressista, basta ver a simpatia com a qual ele recebe governantes de esquerda ou então ex-governantes e condenados da justiça de esquerda como Lula, né? E a cara que ele faz quando vai tirar foto com Donald Trump ou com Macri, né? Muda radicalmente a postura. Então é lamentável que o Papa dê esse palco para discutir questões sociais, justiça social, ambiental, com alguém como Lula, que não tem nada a acrescentar sobre assunto algum e que tem que voltar para a prisão, né? Então, se a ideia era realmente, pelo ponto de vista do Papa, de alguma forma ficar bem com os brasileiros para resgatar rebanho, foi um tiro no pé. E do lado do PT a gente sabe qual é o intuito, né? O Lula já declarou aos quatro ventos que ele quer realmente reconquistar o voto dos cristãos no Brasil, porque os conservadores estão conseguindo ocupar esse espaço. Boa sorte com isso, Lula, porque com as suas bandeiras progressistas, socialistas e com o seu histórico, nenhum cristão que se preza vai votar novamente no PT. Tá bom, o Papa é pop, tá, é pop. Agora, este encontro é danoso para a Igreja Católica. Foi um fiasco e os assessores do Papa, eles erraram. Lula não é o interlocutor do Brasil, Lula não é o interlocutor da juventude. Ele é um condenado em duas instâncias, em dois processos diferentes, e outros processos estão no caminho. Isso é incentivar a criminalidade. E Lula é condenado por uma justiça que ele critica, que é bondosa demais, generosa demais. Deixar um condenado assim sair do país para um encontro com o Papa e mais, para esta viagem, a própria justiça adiou um depoimento de Lula. Quer dizer, tudo errado, alguma coisa está fora do lugar. O Vaticano precisa urgentemente entender o que é Brasil, entender o que é Lula. Isso não foi estudado. Se os assessores do Santo Padre tivessem minimamente entendido o Brasil, não permitiriam esta agenda. E os argentinos que ajudaram Lula a fazer essa agenda. E depois eles mesmos querem um novo relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro. É uma relação aqui com a Argentina que deve ser mesmo cada vez mais comercial. A semana também foi marcada por novas trocas na esplanada dos ministérios. Os novos ministros do governo tomam posse na terça-feira da semana que vem aqui no Palácio do Planalto. Como a gente já vinha informando, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai substituir Osmar Terra lá no Ministério da Cidadania, enquanto que aqui no Palácio do Planalto vai assumir a Casa Civil o general Braga Neto, que foi o interventor federal lá no Rio de Janeiro durante o governo do ex-presidente Michel Temer. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que ele chamou de uma pequena reforma ministerial e garantiu que ninguém saiu do governo por problemas. E ontem foi só elogios ao ministro que entra, o general Braga Neto. A sua missão mais importante na Casa Civil é coordenar os ministros, conversar com os ministros, buscar soluções. Também eu falo muito em se antecipar a problemas, em havendo qualquer coisa que possa não dar certo no Ministério, que pode acontecer, que o ministro às vezes
tem algum problema e ele está lá para ajudar a solucionar. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, que volta para a Câmara dos Deputados, afirmou nas redes sociais que estará onde for mais importante para o governo. Ele agradeceu a confiança do presidente e disse que pretende continuar ajudando. Já o ministro Onyx Lorenzoni, que vai assumir o Ministério da Cidadania, publicou um vídeo nas redes sociais comentando as alterações aqui dentro do governo. Ele lembrou que acompanha o presidente Bolsonaro desde 2017. Garante que continua fiel a ele, que agora tem uma nova missão e minimiza as mudanças feitas por Bolsonaro. O time Bolsonaro é humilde, é unido e é forte. E aqui não importa o número da camiseta. O presidente me entrega hoje uma nova missão que eu vou cumprir com o mesmo zelo, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho para melhorar e transformar a vida dos brasileiros e das brasileiras. Com a mudança, a ala militar aqui do governo ganha um aliado de peso e domina os gabinetes aqui dentro do Palácio do Planalto. Braga Neto chega com o objetivo de reorganizar a administração federal. Ele vai ser o gerente do governo, papel que já era desempenhado em administrações anteriores e acabou sendo deixado um pouco de lado. A experiência em situações de crise também aparece como um diferencial importante, uma vez que Braga Neto é considerado um gestor muito eficiente. As mudanças no governo foram analisadas em Os Pingos nos Is. José Maria Trindade, pois é, essa história começou já há 24 horas, houve um pequeno suspense, mas enfim, confirmado, o general Braga Neto, que comandou a intervenção militar no Rio de Janeiro, ele também chefiou a segurança na Olimpíada, pelo que eu me lembro, não é isso, Zé? Exatamente. Olha, foi considerada uma missão. O general Braga Neto resistiu em ir para o Palácio do Planalto, mas enfim, os militares são assim mesmo, são missões. Recebeu uma missão do presidente da República e aí tudo ficou certo. O presidente Jair Bolsonaro demorou para essa confirmação para saber exatamente como seria esta transferência e também o tamanho da Casa Civil, se ficaria do mesmo jeito e se Onyx Lorenzoni iria para o Cidadania e Osmar Terra para onde iria. O presidente Jair Bolsonaro tem sim uma relação muito boa com Onyx Lorenzoni, um dos primeiros aliados na Câmara dos Deputados e, olha, foi ele que projetou esse governo como ele está. Durante o processo de transição, o ministro Onyx Lorenzoni foi para a central de transição e desenhou ali, fez essa redução de ministérios e até indicou Osmar Terra. Então, o presidente Jair Bolsonaro não estava satisfeito com a atuação dele no Ministério da Casa Civil, né, na Secretaria-Geral com status de Ministério Casa Civil, e por isso o mantinha. Mas foi uma fritura a fogo brando, viu, Silvio? Demorou, todo mundo sabia, o esvaziamento da Casa Civil. E o presidente Jair Bolsonaro disse que o Onyx Lorenzoni vinha insistindo em fazer articulação política e o governo queria que ele fizesse a gestão geral da esplanada dos ministérios. Braga Neto chega exatamente com esta missão de fazer a coordenação entre os ministros e a relação do governo com as pastas, transferir para cada ministério as ordens e o que quer o presidente da República. O presidente não tem tempo para se reunir com todos os ministros e nem esta agilidade assim, porque tem uma agenda muito pesada. O presidente Jair Bolsonaro estava sozinho nas decisões e isso não pode acontecer. Então ele decidiu se cercar de militares. Então, além desses ministros que estão na chamada, que são os ministros da Casa, né? Os 3 ministros da Presidência da República que despacham diretamente com o presidente, são militares também, né? O próprio presidente, o vice-presidente e os ministros de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o de Minas e Energia, Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o da Defesa, Fernando Azevedo, o chefe da CGU, a Controladoria Geral da União, que é o Wagner Rosário, e o de Infraestrutura, o Tarcísio Freitas. Lembrando, eu conversei com militares que dizem o seguinte, isso aí não é um governo militar, é um governo civil, eleito pelo voto direto,
E os militares que estão lá são de confiança do presidente da República, mas exercem função de civil. Mas olha, o Braga Neto foi para a Casa Civil da Presidência da República considerando uma missão. E é assim mesmo que agem os militares, viu, Silvio? Essa pasta da cidadania que nasce no governo Bolsonaro numa fusão do que era o desenvolvimento social, o esporte e a cultura. Aí depois a cultura tem aquela questão de virar secretaria ou não, mas, portanto, deixa aí o seu recado, cai, né? É um degrau abaixo, né? Inevitável. Vamos fazer a constatação devida, né? Botando os pingos nos is. Ele foi rebaixado. É um rebaixamento. E acho que da mesma forma que o ministro da Cidadania, né, Osmar Terra, não aceitou o prêmio de consolação, o Onix, eu no lugar dele teria recusado. Mas é uma decisão pessoal. Eu acho que aceitar o rebaixamento com esta naturalidade é mais uma prova de que o Jânio Quadros tinha razão, né, naquela frase famosa que eu vou repetir aqui. O Jânio dizia que no Brasil ninguém renuncia nem ao cargo de síndico. Ele dizia isso para valorizar, para apresentar como um gesto de grandeza a decisão da renúncia. Mas não, a decisão da renúncia confirma a frase do Jânio, porque ele renunciou porque tinha certeza de que voltaria ao poder e mais forte. Então eu acho que o Onyx Lorenzoni, ele topou esse rebaixamento para permanecer nos subúrbios do poder. Uma pasta que vinha sendo esvaziada, desidratada já há semanas, meses, né? Ele não saía da Casa Civil, mas a Casa Civil saiu dele já há algum tempo. Na verdade, ele não conseguiu completar, não atribuo a culpa a ele, eu não sei o que aconteceu, mas a verdade é que ele foi nomeado para a chefia da Casa Civil para cuidar da articulação política do governo. Não é um trabalho fácil, até pelo temperamento do presidente da República e pela interferência de outras pessoas. O fato é que ele foi dispensado disso, não é que a missão foi concluída, a tarefa foi concluída, não. O presidente da República deduziu que outros deveriam cuidar disso, que não o Onyx Lorenzoni. Ele, de fato, tentou fazer um trabalho mais efetivo na aprovação, na discussão da reforma da Previdência e não conseguiu. Não foi eu, o Paulo Guedes é que teve de assumir ali a vanguarda do combate no Congresso. Eu acho que o Onyx quis ficar porque ele pode usar o cargo, embora o presidente Bolsonaro diga que ninguém vai fazer isso, ele pode usar o cargo para melhorar a sua situação de candidato a governador do Rio Grande do Sul. Enfim, cada um cuida dos seus interesses políticos também, mas eu acho que o Jânio tinha razão. Pois bem, como bem lembrou também o Zé Maria, o presidente, portanto, se cerca de militares ali no terceiro, no quarto andar, que é onde ficam esses respectivos gabinetes no Palácio do Planalto. Não tem mais a figura do político, né? No caso, por exemplo, o Onyx é um ex-deputado. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque na nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem!